partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Cultive a mente e o coração. A orientação de Santa Teresa Verzeri resume de maneira muito simples uma ideia de educação que continua extremamente atual. Educar não é apenas transmitir conhecimento, preparar para uma profissão ou ensinar conteúdos. É também ajudar uma pessoa a desenvolver consciência, valores, autonomia e capacidade de fazer escolhas. Teresa Verzeri defendia uma educação que considerasse a individualidade de cada jovem e cuidasse tanto da mente quanto do coração. Talvez seja justamente aí que esteja um dos grandes desafios da educação contemporânea. Como formar jovens preparados para um mundo que muda rapidamente, sem esquecer aquilo que não pode ser substituído pela tecnologia? A convivência, responsabilidade, respeito, empatia, capacidade de escutar e a coragem de participar da construção da sociedade. E talvez uma escola seja importante justamente quando consegue fazer essa ponte entre aquilo que recebeu da história e aquilo que ainda precisa construir. O Colégio Teresa Verzeri faz parte da história de Santo Ângelo desde 1932. Sua trajetória se confunde com a própria presença da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus aqui no Brasil. Mas hoje não vamos olhar apenas para essa história. Vou olhar para os jovens que estão escrevendo a próxima parte dela. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai, Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, porque viver as missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo e Colégio Teresa Verzeri, educação na prática, experiências que transformam. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre educação na nossa quarta-feira aqui no Cafezinho e também vamos falar de história, de juventude e de protagonismo. Para isso eu estou recebendo 3 convidados que representam diferentes perspectivas dessa história. Professora Rubiane Klug, há mais de 15 anos fazendo parte do Teresa Verzeri e há 3 anos está à frente do Serviço de Espiritualidade e atua como assessora adulta da Juventude Verzeriana, e 2 jovens que vivem essa experiência por dentro, o João Vicente Stoll e o Lorenzo Utzik, alunos do Verzeri desde pequenininhos. E agora eu vou começar com a Prof. Rubi, então, e o João Vicente. Sejam bem-vindos ao Cafezinho. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Dani? Tudo certo. Boa tarde aos ouvintes do Cafezinho. Programa lindo que adoramos participar, ouvir. E estamos aqui para conversar um pouquinho e falar sobre a juventude, sobre a espiritualidade, sobre o nosso colégio a quem tanto amamos, né? Prof, um prazer recebê-los aqui. Adoro quando vocês vêm, porque sempre vem a galera, né? E eu adoro a galera, né? João, primeira vez no rádio, como é que tu tá te sentindo? Primeira vez. Eu tô um pouco nervoso, mas é bem legal aqui, eu tô gostando. Que bom. Tô muito feliz que vocês estejam aqui. Adoro quando vocês vêm aqui. O Cafezinho tá de portas abertas pra galera do Verzeri, sempre aqui na Novos Horizontes. Prof, vou começar conversando contigo, né? Porque assim, o Colégio Teresa Verzeri, né, tem aí uma história em Santo Ângelo. A gente está falando aí de mais de 9 décadas, né? É tempo de trabalho, né, de dedicação. O que significa trabalhar, Prof, dentro de uma instituição que carrega uma história tão bonita, tão longa, né? E, ao mesmo tempo, atender a necessidade, né, dessa geração, de várias gerações. A senhora está tanto tempo ali também, né? Não vou me chamar de senhora. Está tanto tempo já dentro da instituição, então, assim, a gente percebe a educação avançando, as coisas mudando, né? Essa questão geracional precisando ser atendida. Como que junta a tradição e inovação nesse sentido? Dani, quando você começou a tua fala, né, o boa tarde do Cafezinho, você trouxe uma fala de Teresa Verzeri, né? Cultive não somente, mas também corações de jovens e crianças. Esse é um dos nossos maiores legados que a gente deixa para nossa juventude e para o pessoal que vem aí.
Participar dessa história, para mim, é muito emocionante. Eu amo o colégio. Quem me conhece como prof sabe. Eu tenho mais de 25 anos de sala de aula também. 18 na educação infantil. Nossa. Depois, 5º ano com a galera que já vai crescendo, né? O João Vicente e o Lorenzo foram meus alunos. A maioria dessa turma que está comigo hoje na juventude também foram meus alunos lá na educação infantil. Passaram por mim no 5º ano e agora estão novamente comigo. Isso é lindo, né? Bem como você disse, é geracional, a gente acompanhar o crescimento deles e saber que eles vão levar, sim, algo diferente para a vida deles. Sim. Falar do Verzeri, nossa, quase 100 anos, né? Rumo aos 100 anos daqui a pouquinho. Esse ano nós temos muitas comemorações, que eu sei que nós vamos falar depois, mas são os 15 anos da juventude, Sim. 25 anos de canonização de Santa Teresa Verzeri, agora em outubro, que é uma festa linda que vai acontecer aqui em Santo Ângelo também. E é um prazer participar, né? A história das irmãs, elas começam lá em 1831, na Itália, em Bérgamo, né? Onde Teresa Verzeri, então, junto com o Monsenhor Benáglio, que era o assessor espiritual dela, né? O mentor espiritual. E fundaram, então, as Filhas do Sagrado Coração de Jesus. 100 anos depois, aqui em 3 de Maio, pertinho daqui, né? 100 quilômetros daqui, um padre italiano estava começando a comunidade, na época era Nova Buricá, se eu não me engano. Eles precisavam de irmãs para que viessem para cá ajudar a catequizar as crianças, a educar. Quando ele foi, ele saiu daqui disposto que ele não voltaria da Itália sem trazer um grupo de irmãs juntos. Quando ele chegou lá, ele encontrou as Filhas do Sagrado Coração de Jesus. E é tão lindo porque o carisma delas é trabalhar com jovens, né, com crianças, com educação, saúde e assistência social, né, com formação social, com centros que desenvolvam isso no ser humano. E ele encontrou elas lá dispostas a virem. Imagina, 100 anos atrás, 7 meninas vieram até 3 de Maio. E aí doação. começou uma doação, porque elas vieram de navio, né? E depois eu posso falar que nós temos até malas e baús que vieram da época daquele navio, quadro que veio junto. Nós temos essas relíquias ali no nosso colégio. E chegando ali, Santo Ângelo também ficou sabendo. Como assim, né? Esses 3 de Maio tem, então também vamos trazer, queremos pra cá. Então até tem uma história divertida que elas chegaram, porque não tinha telefone, não tinha como comunicar, um dia antes do que o padre daqui estava esperando. E elas não tiveram que rapidamente arrumar camas e para elas poderem se acomodar na noite. Veio junto a Madre Catarina Lepori, que hoje nós temos inclusive uma escola com esse nome, que foi a fundadora então do nosso colégio. Aqui foi a primeira casa provincial do Brasil. E o nosso Verzeri, há 94 anos atrás, era ali onde que é a Moto Perse, né? Hoje. Aqui do ladinho da catedral. Disso, prof. Sim. Daí na época teve muitos alunos. E as irmãs não estavam, porque elas eram poucas, né? Elas davam aula, cuidavam, né, de tudo. Não tinha terceirizados, assim, né, pessoas contratadas. Então, eram as irmãs que davam conta. Então, elas convidaram os irmãos maristas para virem se fazer presente na cidade e dividiram. As meninas ficariam com o Verzeri, né? E os meninos iriam para os irmãos maristas. Daí, depois, claro, com a nova educação, com a evolução... Daí, né, depois vieram para cá, pro prédio onde que estamos até hoje, ali na Getúlio Vargas, né? Sim, prédio, inclusive, esse belíssimo, né? E agora gigante. Com o auditório novo, então, maravilhoso. A gente tá se achando, viu? Não, porque e tem tá que mesmo, prof. Que sensacional que ficou, né? Nem tava na demais. pauta aqui agora isso, mas não tem como não falar, né? Porque no dia da inauguração que a gente foi lá, ficou muito moderno, ficou muito acolhedor, ficou muito confortável, aconchegante, verdade, João. E assim, eu lembro, né, das dúvidas, eu tenho, né, o prazer de ter o Bernardo lá no Verzeri.
E daí as últimas apresentações que a gente fez ali, né, no pátio, lindas também, né? Mas daí eu falei pro Bernardo, digo, olha, as próximas vai ser aqui, né? Como foi do Dia dos Pais. E aquele palco traz para eles, né, um engrandecimento, assim, eles se sentem enormes, gigantes, né, naquele lugar. Ficou sensacional, né, prof? Sabe que no dia, Dani, eu me emocionei, assim, cheguei a chorar, sabe? Porque tantas vezes a gente viu os nossos pequenos e ficou um tempo parado, né? Claro, Sim. porque ele era muito grande, Sim. até que não é só a estrutura de cadeiras e poltronas, mas tudo mudou instalação tudo. de fios, fiação, né? Então tá tudo novo. E a gente se emociona, porque, ai, E meu muito Deus, moderno. muito moderno. Ficou, acho que pra comunidade, que é. né? A gente, Santo Ângelo ganhou muito. É com um esse presente espaço. para a comunidade. É um baita de um presente. Porque aquele palco ali, eu, quando era aluna do Onofre Pires, eu cantava no Orfeão. Muitas vezes a gente veio se apresentar ali também. Então, aquele lugar, ele fez parte da infância, da juventude de um monte de santo angelense, né? Exatamente. Então, é da comunidade mesmo. Agora, a gente trouxe um exemplo agora de mudança, né? Que é, por exemplo, a estrutura da escola, que mudou bastante nesses anos, né, prof? Ganhamos aí muitas coisas ali dentro da escola. Mas a questão da educação, né, prof? A forma como os jovens aprendem, a forma como a gente, enquanto educador, eu como futura educadora posso falar, como a gente ensina também, mudou bastante, né? Como que tu percebe isso durante todos esses anos? Nossa, esses dias nós estávamos falando entre as profs, principalmente da educação infantil, né? Sim. Quando eu comecei, eu tinha 17 anos, com uma turminha de jardim 1 de 3 aninhos, eles tinham na época, lá em Horizontina, sou lá de Horizontina. E a gente fazia atividades, era muito dado pronto para eles, Sim. né? Não tem certo e errado, porque na época era assim e a gente Sim, aprendeu era o que a daquele gente já jeito. tinha, exato. Isso. Apesar de desenvolver as habilidades que eles precisavam desenvolver, hoje nós percebemos que muito mais é deixá-los fazer. Sim. Experimentar, fazer a experiência. Até a nova campanha desse ano de matrículas é sobre experiências que transformam. Porque quando o aluno consegue fazer na prática, né? Não só escutar, não só ver, e sim realizar, eu acho que tá aí o grande segredo, né? Não. Eu acredito também, essa foi a minha formação e eu sempre trabalhei em escolas que trazem essa questão da espiritualidade junto, porque isso se conecta, né? Sim. Eu acredito muito que o aprender a se faz nas relações entre professor e aluno, nas relações entre colegas de trabalho, entre crianças, e é ali que a relação acontece. É na hora do recreio, quando o João Vicente e o Lorenzo vão para o intervalo e, você viu que caiu? Ou quando nós estávamos subindo no elevador, né? E eles estavam trocando. Será que não é ali realmente que está acontecendo a aprendizagem? Sim. Porque eles recebem, hoje eles precisam disso. Essa é uma grande diferença que eu vejo na nossa juventude, né? Sem dúvida. E eles querem fazer. Se você propõe, eles fazem. Eles são parceiros, não esperam. né? Parceiros, amados e uns queridos. Eu sou suspeita para falar, né? Mas de eu fato, amo. esse protagonismo a gente percebe, eu como mãe da Rebeca, que tem 20, né? Então era outro jeito já. Sim. E do Bernardo com 4, a gente vê essa diferença, assim. E olha que da Rebeca ainda foi muito diferente da minha, né? Que tô com 45. Então, assim, eu consigo perceber como que fui educada, como que a escola era para mim, como que a escola foi para essa agora jovem de 20 anos, quando ela era criança, e como tá agora. E de fato, assim, é impressionante, principalmente na educação infantil, como a senhora disse, né, prof? O protagonismo, que é o que a gente tanto fala da autonomia, enfim, né? Tem vários educadores que trazem muito, né? Montessori, Piaget, enfim, trazem muito essa questão do protagonismo, da autonomia, e a gente percebe muito isso. De vivenciar, né? De que seja significativo para eles. Eu lembro que nós ficávamos em sala de aula, depois tinha o horário do parquinho, depois voltávamos para a sala. Era uma rotina. Muito linear, isso. né? E hoje eu percebo, né? Eu já trabalhei no Verzeri também na educação infantil, mas as minhas colegas de 10 anos para cá, Exato. não faz muito, porque eu estou há 15 no colégio. Era diferente com as minhas colegas de hoje, que elas vivenciam. Elas experimentam, elas mexem, não tem a história de não se sujar, de mais emocionante, né, de prof? sentir, né, de se tornar realmente vivo. E as crianças
correspondem a isso. Ou elas nos ensinam, né, muito mais do que isso. Então, é dinâmico, é movimento, né? Sim. Às vezes, tu em sala de aula, tu vai com planejamento pensando que vai dar super certo. E talvez aquilo não foi o que... Mas, de repente, isso é do professor. Eu acho que essa paixão... Por isso que só consegue ficar na educação, acho que quem tem a paixão em ensinar, né? Porque... tu cria, tu vê, isso é transformador e aquilo se torna lindo, né? Então... E a gente percebe essa transformação, é muito legal. É muito legal. Tu tá agora com essa parte da espiritualidade, eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar ali no Verzeri, porque quando eu fui buscar uma escola pro Bernardo, a gente optou pelo Verzeri e isso foi uma das coisas, assim, que entraram lá na lista de coisas positivas, né? Porque quando a gente, por mais que a gente tenha toda essa questão, né, das irmãs, enfim, a gente está falando de espiritualidade. E isso abre um leque tão bonito, né, e tão inclusivo, né, para quando a gente fala de fé, quando a gente fala de crenças, né, que a gente não está falando de uma coisa ou outra, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla quando falamos de espiritualidade, né? Exatamente, a espiritualidade, ela não é só acreditar em Deus, né? Exato. Mas eu tenho a impressão e tenho a certeza, não é só a impressão, mas que é quando nós acreditamos que Deus acredita em nós. E que a gente pode fazer várias coisas. E Deus acreditando em nós temos um potencial tão maior de entender o próximo, de ver as coisas além do nosso olhar, de ser inclusivo, de ser participativo, de me tornar pessoa do bem. Nós sempre falamos para os nossos alunos desde pequenos. Agora, teve uma turma aí, não sei se foi do teu, que estudaram sobre as profissões e estavam visitando uma turma de educação infantil. Nós falávamos também que não importa a profissão que eles escolherem, né? Se eles forem... O que eles fizerem, eles têm que fazer pensando em servir a vida. Sim. Em ser do bem, em praticar as coisas boas, né? Eu sempre tinha um menino que queria ser mecânico há um tempo atrás, do 5º ano. E que os pais dele já têm e ele queria seguir. E eu disse, tu já imaginou tu consertando aquele carro para uma família viajar, aproveitar, de fazer bem feito o teu trabalho? Isso é trabalhar com a espiritualidade dentro do colégio, sabe? Que vem ao encontro da formação humana que vocês tanto falam ali, que é né, educar prof? mentes e corações. Sensacional. E João, quero falar contigo agora, né? Porque o João estuda no Verzeri desde pequeno, né? Tá com 14 anos agora, né? Que guri mais lindo. Quando tu olha para tua trajetória na escola, João, né? O que tu percebe que mudou ao longo desses anos, de pequenininho até agora? Assim, eu vejo muitas coisas, né, que mudaram em relação à educação, em relação às turmas, os professores, mas eu vejo que o colégio sempre seguiu com uma maneira muito parecida de lidar com Jesus, né? Que eu imagino que é um dos pilares da nossa vida é a nossa religião, em que a gente vai se basear, a nossa fé. E eu vejo que o Verzeri é um colégio que ele traz muito a nossa religião para dentro, ele nos inclui, sim. Então, eu acho que a gente sempre, desde pequeno, eu lembro de muitas palestras envolvendo Jesus, muitos encontros envolvendo Jesus. E agora que eu tô na juventude, eu vejo cada vez mais coisas relacionadas a Jesus Cristo e relacionadas a esse mundo católico, que acaba ficando assim mais bonito, né? Fica lindo a gente ver um colégio que traz tanto o ensino, né? O ensino mudou, claro, as propostas, a metodologia, mas eu vejo Jesus bem ardente na nossa escola, desde que eu era pequenininho até hoje em dia. Que lindo te ouvir falar, João. Que lindo te ouvir falar. E se tu pudesse falar, então, assim, ao encontro do que tu acabou de me falar, a escola não é um lugar só de aprender matéria, sim, né? É um lugar que vai para muito além disso. Se tivesse que falar isso pra galera da tua idade, como que tu falaria isso agora? Assim, eu falaria que a gente tem que aproveitar, né, o colégio que a gente tá, a gente tem que viver, a gente tem que, apesar, né, de aprender as matérias, que é algo que a gente precisa para nossa formação humana, a gente precisa de Jesus Cristo, a gente precisa entender o mundo, a gente precisa entender a nossa formação, a gente precisa entender tudo. Então eu diria que
tem que compensar, tem que ir bem nos estudos e viver Jesus Cristo, viver essa vida de juventude verzeriana. Então, o pessoal tem que ir na juventude também, que é muito bom, aconselho. Que a gente vai falar, inclusive, João, no próximo bloco, tá? Agora são 13 horas e 23 minutos, eu vou chamar aqui o nosso intervalo. Hoje a gente está no cafezinho falando sobre educação, juventude e formação para a vida. Estou recebendo a professora Rubiane Klug, o João Vicente Stoll e o Lourenço Zig, do Colégio Teresa Verzeri, para conhecer melhor a história da juventude verzeriana e entender o que acontece quando os jovens também encontram espaço para participar, propor e construir. E educação também significa preparar para escolhas que vão para além da sala de aula. O Sicredi, por exemplo, mantém iniciativas de educação financeira voltadas a diferentes públicos e em 2026 o programa Finanças na Mochila passou a trabalhar o tema dentro do cotidiano escolar, formando professores para desenvolver educação financeira de maneira interdisciplinar. Sempre com o apoio de Sicredi, Corsã, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Corsã, saneamento além do que se vê. Em 3 anos, a cobertura de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul passou de 19% para 30%, beneficiando mais de 450 mil pessoas. 3 municípios anteciparam a universalização e outras 20 cidades passaram a contar com cobertura de esgoto. Mais saúde, meio ambiente preservado e qualidade de vida para a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. É amanhã, a mega inauguração do Zate Atacadista. E você não pode ficar de fora dessa grande festa. Esvazie seu estoque e venha comprar barato de verdade. Ofertas de inauguração e preço baixo em todos os setores. Faça a lista e venha. Amanhã, dia 27, às 8 horas. Mega inauguração do Zate Atacadista. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
13 horas 29 minutos, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo a professora Rubiane Klug, o João Vicente Stoll e o Lorenzo Zig, alunos do Colégio Teresa Verzeri. E a gente está tendo uma conversa aí sobre educação, sobre a história da juventude verzeriana, para entender um pouco melhor o que acontece quando os jovens também encontram espaço para participar, para propor, para construir dentro da educação. Sempre com o apoio do Sicredi, Corsã, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. Prof, a Juventude Verzeriana nasceu lá em 2011, né? Completando aí 15 anos. Que necessidade que ela veio preencher, prof, né? Dos jovens, dos adolescentes, quando teve a criação desse projeto? Juventude sempre foi um dos pilares de preocupações de Santa Teresa Verzeri. Desde a época da criação da congregação. Então, a Juventude Verzeriana, ela iniciou lá no Paraguai com um grupo e depois veio para o Brasil, muito sedento, em São Borja, que começou na primeira escola, com irmãs que hoje ainda fazem parte, né, da nossa comunidade, hoje estão aqui e nós estamos muito felizes de comemorar esses 15 anos. Trabalhar com juventude hoje eu acho que é essencial, né? Deixar com que eles desenvolvam o protagonismo, um espaço seguro para que eles possam ir conversar. E isso surgiu há 15 anos atrás, mas ele é um movimento, nosso encontro, sabe? Ele é feito por eles, pelos jovens mesmos. E eles vêm pedindo, prof, nós poderíamos falar sobre perdão, ou prof, nós poderíamos falar sobre amizade, ou eu sinto na escola que talvez a inclusão não esteja acontecendo, né? A gente vai conversar sobre esse tipo de assunto. Tem momentos de oração? Claro que temos, porque na nossa escola tudo começa com a oração. É o centro, é o amor do coração de Jesus. Esse é a fonte do amor, ele jorra lá de cima, do coração de Jesus. E nós temos, então, a assessoria das irmãs, né? Que sempre tem uma irmã responsável pela espiritualidade, e tem leigas nas 4 escolas hoje que temos a Juventude Verzeriana, que trabalham como assessora adultas. Mas eu tenho um segredo para te contar. Aqui na nossa cidade, a gente já teve várias pessoas que foram assessoras adultas. A prof. Jana, que hoje é nossa diretora. Beijo pra Jana, inclusive. Beijo, né? A Karine, a mãe do Lourenço, já foi assessora da Juventude Verzeriana. Beijo pra Karine, também minha amiga. O Júnior, do Sicredi, já foi também um querido. Então, a irmã, a Nair, nós temos várias pessoas que já foram assessoras adultas e que fazem essa história acontecer. E que não deixaram morrer durante a pandemia. A juventude ficou forte, elas continuaram trabalhando. E isso, hoje eu estou com um presente, né? E vai trocando os alunos. No início, eram mais os do ensino médio que participavam, depois eram os menores. Hoje nós temos do 6º ao 2º ano do ensino médio, que se encontram, né, uma vez por semana para conversar e falar sobre coisas do dia a dia de jovem e o que eles podem fazer. Eles ensinam, eles conversam, eles vão além. E a juventude, ela também nasce com uma preocupação social que é, né, também dos pilares de saúde e centros de formação, para que possamos fazer campanhas, visitar entidades. A gente vai atrás. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na Páscoa, por exemplo, a gente não só arrecada o bis, né? Que nós temos a Páscoa com Jesus é mais doce. Mas a gente também vai na escola e reparte o pão. Esse ano, como a campanha da fraternidade foi sobre moradia, nós fomos a um centro de acolhimento. Porque a gente achou que lá teria o maior sentido para que a gente pudesse estar ligado e linkado, né? E antes de fazermos a Páscoa com Jesus é mais doce, antes da entrega do chocolate, nós fizemos a partilha do pão, porque a gente só está partilhando porque o nosso colégio trouxe antes essa partilha. E com os alunos, com as crianças, a educação infantil, anos iniciais, todos eles, a gente faz essa preparação antes. O que Jesus nos ensinou, o que nós aprendemos enquanto cristão, né? Que acredita em Deus, e levamos adiante.
Que legal isso, prof. Que legal, porque assim, tão importante que a juventude entenda a realidade social, né? Quando olha para o outro, de fato, com empatia, com cuidado, né? Com clareza, dentro da necessidade do outro, né? Eu acho que o mais legal que a escola tem, entre tantas outras coisas, mas essa, de fato, de olhar para o outro com essa generosidade, com genuinidade, né? Com amor, de fato, é um ganho, é de uma riqueza, prof. Isso, né? Da gente, de fato, estar formando um ser humano que vai ter essa empatia, né? De viver em sociedade, de entender o coletivo, o quanto que isso é rico, prof. É ali que a espiritualidade acontece. Exatamente. A espiritualidade acontece nas ações. E a gente Exatamente. só vai saber se deu certo o que nós plantamos lá atrás quando tiver um cidadão lá na frente fazendo bem. Inteiro, né? Inteiro, com a vida, com espiritualidade, é saúde também, né? Com certeza. É cuidar de si, cuidar com do outro, cultivar amizades, vivenciar os valores, né, verzerianos e os valores que a gente aprende com a nossa família. Exato. Então, Que eu legal acho que isso é isso. muito bom. Prof, quando a gente falou bastante de protagonismo infantil, né? Juvenil, neste caso, né? Na prática, né? Como que vocês percebem que o adolescente, ele não tá tão somente, né? E vou botar aspas aí participando, mas ele tá de fato assumindo essa responsabilidade de uma construção na sociedade. Como que vocês percebem esse crescimento? Porque tu está falando de várias gerações, né? Sim. Esses meninos da juventude verzeriana, essa galera linda, nós temos no nosso grupo cerca de 35 jovens, né? E nós percebemos um protagonismo incrível neles. Eles não vão deixar de ter problemas, não vão... Não existe, né, prof? Mas eles conseguem, entre eles, organizar, saber planejar, organizar, tudo conforme eles acham que conseguem. Um dos nossos valores fundamentais é responsabilidade e liberdade. Duas coisas essenciais que andam juntas, né? Andam juntas. Então, eles têm a liberdade de fazer várias escolhas, eles têm liberdade de fazer do jeito que eles querem, mas eles sabem da responsabilidade que eles têm. E eu acho que isso vai, como disse o João Vicente antes, isso foi crescendo, isso é uma conquista que a gente foi tendo com os jovens que nós temos hoje. Entende? É tão natural esse protagonismo deles hoje no nosso colégio que a gente fica encantado. Eu sou apaixonada, eu sempre digo, os meus da juventude, né, Lô? Sim. E porque eles que preparam o ambiente para o encontro, eles que preparam o encontro, eles, se precisar buscar alguma coisa, eles sempre são. Se eu saio no pátio, Prof. Rubi, tu tá precisando de alguma coisa agora? Então, a gente sempre tá aí, sabe? E a gente percebe nisso... Nas atitudes deles, no bem que eles fazem pelo outro e de como eles... Do cuidado, né? Isso, com o outro. Do cuidado com o outro. De que como amor. Eles se relacionam com o outro, com o ambiente em que eles estão, com a natureza. Eu acho que não é só interno, né? Sim. Mas é colocar para fora, fazer um bem para a sociedade. E a gente sente isso. Lorenzo, boa tarde, Lorenzo. Boa tarde. Tudo certo? Tudo bem. Eu fiquei tão feliz de saber que tu é filho da Karine. Karine, que coisa mais querida esse teu filho que tá aqui com a gente. Me conta, tu tá aí há 1 ano na Juventude Verzeriana. Isso. O que tu encontrou ali que talvez tu não esperasse encontrar quando tu entrou? Olha, eu acho que foi a minha capacidade de falar, assim, porque antes de eu entrar na juventude eu era bem tímido, tinha um grupinho bem restrito de amigos. E a partir disso fui desenvolvendo as minhas habilidades de falar em público, de fazer amizades com pessoas novas, né? E desde então eu fiz bastante amigos e tô me dando muito bem com a juventude. Ai, que amor te ouvir falando, Lorenzo, que amor. Sabe que não é a primeira vez que eu ouço os jovens falarem justamente isso, né? Do aprendizado, da convivência com outros jovens e desse estímulo, né? Porque a gente vive né, a geração de vocês e, né, a gente está num tempo assim, muito cercado de muito estímulo e rede social, né, e opinião. É tão importante ter um espaço de fala, esse que vocês fazem. Como que tu se sente nesse espaço onde vocês podem conversar e ouvir e ter um espaço de escuta?
Olha, eu acho que é muito bom, né? Porque ter um lugar onde tu pode compartilhar o que tu sente é uma coisa muito boa, porque às vezes tu tá guardando pra si mesmo uma coisa muito pesada e tu pode compartilhar com outras pessoas pra talvez receber, se for um problema, pode receber dicas de como resolver esse problema ou até conselhos, né? E também sobre isso, resolver os problemas que tu tem. E eu acho que a maior coisa é conviver com as pessoas. Sim, que é legal porque, assim, vocês falam com pessoas da idade de vocês, então as trocas, muito provável que sejam problemas parecidos e vocês se ajudam a resolver nesse sentido, né? Agora, a Prof falou uma coisa muito legal, que são vocês que organizam esses espaços. Sim. Como que tu se sente sendo protagonista nesse sentido, né? Tu sendo responsável dentro de um grupo lá de fazer as coisas acontecerem. Olha, eu acho que é uma parte bem importante essa, porque trabalha muito essa nossa habilidade, né? De, como eu falei antes, de falar em público e coisa. Tipo, esses dias eu dei eu e o meu amigo, o João, a gente fez a gente deu como se diz, uma palestra sobre, era no Dia das Mães, sobre Maria, nossa mãe, né? E daí a gente falou bastante coisa sobre isso, gostei bastante do quando a gente fez. Foi a primeira palestra que fez, é bem legal, né? Sabe que a primeira vez que eu falei em grupo, em público, assim, fiquei muito nervosa. E depois eu não parei mais. Assim, descobri que eu gostava do tal de microfone. E a gente vai se desenvolvendo mesmo. E assim, Lorenzo, tem um espaço onde tu pode propor ideias, tem um espaço onde tu tem a liberdade para falar as coisas. Como que é para ti isso, né? Onde que tá a importância dessa liberdade com a responsabilidade que a Prof falou, né? Porque, assim, tem lugares que, às vezes, não é possível que a gente sugira onde quer ir, o que a gente quer falar, enfim. E vocês têm isso ali dentro, né? Dentro de um grupo que ouve vocês, né? Com pessoas adultas que ouvem vocês com essa empatia também. Como que tu se sente tendo um lugar seguro onde tu pode compartilhar de fato aquilo que tu quer fazer? Olha, pra ser bem sincera, eu me sinto muito feliz, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm um lugar desses pra falar isso. E eu acho que a juventude é um lugar muito essencial, também pra nossa escola, quanto pros nossos alunos, né? Sim. Pra gente conseguir se soltar um pouco mais, porque às vezes dentro da sala, essa pessoa tem um pouco de dificuldade de como se diz, socializar com os colegas, e daí na juventude ela encontra um refúgio. Ela encontra um lugar que ela pode confiar nas pessoas e ser amigo delas. Ai, que lindo te ouvir falar, Lorenzo. Tá, e agora eu quero uma pergunta, assim, que talvez seja muito importante para quem está nos ouvindo agora, né? Por que um adolescente deveria querer participar de um espaço desse? Olha, eu acho que, como eu falei antes, para se desenvolver, e o mais importante é para, tipo, conseguir para desenvolver, fazer, como socializar, que nem eu falei antes, é porque eu acho que essa pergunta se engloba em todas as que tu me perguntou antes, né? Eu acho que um adolescente, ele pode entrar na juventude para até ter uma possibilidade, se ele for falar no futuro, alguma coisa mais importante, né? Eu acho que é uma coisa muito boa para já ir trabalhando a fala, né? Pode falar, Prof. Dani, e a juventude, ela é um espaço seguro. Sim. Um confia no outro, isso é um dos nossos acordos lá. Eles podem contar tudo o que acontece na juventude. Os pais podem saber de tudo, mas lá é um lugar também de escuta e de que é seguro no que tu vai trocar com eles, compartilhar. E isso é muito bonito. Eles falam de fé, porque às vezes eles não querem falar de fé na frente dos colegas, mas lá é um lugar que eles podem falar. Lorenzo, ele é uma prova que primeiro ele não queria participar, né, Lô? Conta essa história aí. Na verdade, eu sempre me neguei, assim, porque eu achava muito sem graça, assim, mas daí um dia um colega meu me convidou e eu fui ver pra ver como é que era, né? Daí eu acabei gostando e fiquei. No final aí fiquei. E nunca mais saiu. Nunca mais saí. Ai, que amor. Convida outros pra vir, né? Com certeza. Agora ele está trazendo
novos integrantes para a juventude. Que legal, parabéns, Lorenzo. Adorei a tua fala. Agora são 13 horas e 44 minutos. A gente vai chamar o nosso intervalo aqui no cafezinho. A gente segue conversando sobre educação no nosso cafezinho missioneiro hoje. Uma educação que não termina quando acaba a aula. Uma educação que também acontece na convivência, nas escolhas, nas responsabilidades e na maneira como cada jovem aprende a ocupar o seu espaço no mundo. Próximo bloco a gente vai inverter um pouco essa perspectiva e eu vou deixar o João e o Lorenzo falando com vocês. A gente vai perguntar o que eles pensam sobre a escola, expectativas, futuro, amizade e um pouco mais sobre a juventude verzeriana, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL, Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Para cada desafio da sua empresa, o Sicredi tem um crédito ideal. Se o foco é manter a operação em movimento, tem capital de giro. Se você precisa controlar melhor o fluxo de caixa, tem antecipação de recebíveis. Se o desafio é transformar vendas a prazo em taxas justas, tem garantia de duplicatas e cartões. Abra sua conta PJ e conheça as soluções de crédito no Sicredi. Tem sempre um ideal para sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Corsã, saneamento além do que se vê. Quando uma obra de saneamento começa, ela transforma muito mais do que a paisagem. Movimenta a economia, fortalece empresas locais e cria oportunidades para milhares de trabalhadores. Até 2033, o maior ciclo de investimentos da história da Corsã deve gerar cerca de 47 mil empregos por ano no Rio Grande do Sul. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13 horas e 49 minutos, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje falando sobre educação aqui com o pessoal do Colégio Teresa Verzeri. E agora a gente vai falar com o João e com o Lorenzo. Falar um pouquinho dessas expectativas, né, da juventude verzeriana. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. Bom, quero conversar agora com vocês dois, então. Gente, quem tá só ouvindo e depois, assim, assistam pelo YouTube este cafezinho, que eu tenho aqui duas ricas, umas crianças, né, 14 anos vocês dois têm.
um mais lindo, querido que o outro, tá? Parabéns para as mães de vocês, para os pais de vocês, devem ter muito orgulho de vocês. Queria saber o que fez vocês decidirem entrar para a Juventude e principalmente decidir continuar participando da Juventude. Pode começar, João. Tá. Eu acho que o que fez eu entrar na Juventude, além dos vários convites, né? Porque eu recebi convites tanto da Prof. Ruby, tanto da Laura, que é a filha da Prof. Ruby, tanto do Lorenzo, mais pessoas que estão dentro, né, da Juventude. Tanto que eu senti que eu acho que depois que eu terminei a catequese, depois que eu fiz, eu senti que faltava alguma coisa para eu me aproximar cada vez mais de Jesus. E acabou que eu decidi ir por esse lado, que é entrar na Juventude. E isso fez, eu tô até hoje na Juventude, eu pretendo continuar. Então isso eu acho que foi o essencial para eu poder ter entrado, esses convites e a decisão que eu tomei. Sim, e de se manter ali ainda. E me diz uma coisa, assim, ó, tem várias coisas que acontecem dentro do grupo que é muito diferente do que acontece na sala de aula, por exemplo, Sim. né? Até a questão de ocupação de alguns espaços dentro da escola, né? Quero reforçar, inclusive, a capela que a escola tem, a capela linda, tradicional, também é outro presente para a comunidade aqui de Santo Ângelo, aquela capela linda. E vocês usam vários espaços. Como que funcionam essas dinâmicas dentro do grupo? Como que é isso? Olha, eu acho que as dinâmicas é uma das partes mais importantes que a gente tem no grupo, né? E assim, tem várias dinâmicas de vários tipos. Tipo, por exemplo, teve uma que a gente tinha que falar qual vocação a gente queria seguir. Uhum. E também, assim, são vários tipos, né? E os espaços são muito bons, inclusive a gente vai bastante na sala redonda. A gente também tem os encontros na capela, que nem tu disse. Uhum. Que também é muito, muito legal, né? Porque uma capela é muito bonita e a gente se sente muito acolhido por Jesus dentro da capela. Sim, e também, verdade. E também... Eu lembro que quando eu entrei ano passado, a gente teve, no último encontro do ano, a gente teve uma dinâmica lá no pátio, que foi eram vários, tipo, como posso dizer, atividades. Eu lembro que tinha que levar um pneu, bambolê, muito legal, foi muito legal. Muita coisa extra, fala, João. Além disso, eu diria que também uma das coisas mais legais que a gente teve, pra mim, né, esse ano, eu diria que para todos da Juventude, foi o Posão da Juventude, né? Ah, verdade. Que dentro desse Posão a gente incluiu quase todas as mais importantes das dinâmicas que a gente fez durante a Juventude. A gente dormiu quase não, né? A gente quase nem dormiu, Sim. A gente ficou 1 hora dormindo. A gente conversou muito, a gente teve muitos momentos envolvendo Jesus, muitos momentos de escuta, muitos momentos que a gente pôde se fazer protagonista, que a gente pôde conversar entre nós, a gente pôde conversar com os professores, com quem estava ali. Então, eu diria que esse foi o momento chave, assim, para mim, esse ano na Juventude. Que legal te ouvir falando isso, como é importante, né? Espaço de escuta e de fala são importantes para qualquer geração, né? Acho que vem ao encontro dessa questão até de saúde mental, que a gente fala tanto hoje em dia, né? E a Prof, inclusive, falou antes que espiritualidade também é saúde. Eu concordo muito com isso, né? O quanto que é importante a gente estar sempre cuidando, né? Do nosso espírito, da nossa mente, enfim. Agora sim, a Juventude completa aí 15 anos, né? E dia 29 de agosto, neste sábado, então, vai ter uma celebração, né? Qual a expectativa desse encontro? Quem que vem para esse encontro? Como que vai ser? Olha, a nossa expectativa é muito grande, né? Vai ser um encontro muito, muito legal, muito acolhedor. Vai vir pessoas de toda a rede e também os antigos da Juventude, além dos que já estão na Juventude, né? Sim. Também os líderes da nossa escola que quiseram participar, né? A gente vai ter várias oficinas, como de skate, de liderança. Vai ser um evento muito legal. Ai, que legal. E vai ser ali na escola, claro, sim. Né? E daí, assim, os outros alunos podem participar, ou se quiser entrar para a Juventude agora, pode já entrar. Como é que funciona para quem... Queria que vocês deixassem esse convite, talvez não para esse evento, não sei se pode ou não, mas para participar da Juventude, para começar a fazer parte junto com vocês. Eu acho que, na verdade,
vocês deveriam entrar aqui pro pessoal do Verzeri, deveria entrar assim pra juventude, que a juventude traz muitas lembranças que vão continuar na vida, assim. Então a gente vai lembrar quando adultos, idosos, do que a gente viveu no Verzeri, que a gente viveu como um adolescente, uma criança, dentro de um grupo tão bonito que é a Juventude Verzeriana, que vai completar 15 anos. Que legal. Quando vocês pensam nisso, assim, lá na vida adulta, o que vocês imaginam que, dentro disso que tu acabou de falar, assim, que vocês vão levar para a vida adulta que vocês estão vivenciando agora na juventude? Olha, eu acho que... Eu sempre me imagino, assim, com meus filhos, contando as histórias para eles. Tipo, das minhas vivências no Verzeri, né? Porque são muitas histórias. A gente... é cada recreio, cada encontro que a gente tem lá, são muitas histórias, porque... Brincadeira. É tudo. A gente... É muito legal lá o espaço que a gente tem pra se divertir. Que legal, um lugar pra ser feliz. E tu, João, o que tu imagina que tu vá relembrar dessa fase na juventude? Eu penso, assim, que talvez também com os meus filhos, né, no futuro, que eu gostaria de ter, também... quando a gente se encontrar com uma pessoa que estava no nosso convívio antigamente, a gente poderia relembrar os momentos conversando das brincadeiras, do que a gente viveu, das histórias engraçadas, tudo mais, assim, é isso aí. É legal. E é legal um espaço pra gente lembrar a felicidade, né? Com certeza. Tá, vocês sabem que a gente tem um quadro no cafezinho, que é o café... sem açúcar e o café frio, tá? Eu vou fazer uma pergunta, então o café sem açúcar pra ti, tá, e o café frio pro Lorenzo, tá bom? João, o café sem açúcar, então, assim, só relembrando os nossos ouvintes, é uma coisa amarga, né? O que a gente deveria tomar. Então, café sem açúcar, via de regra, ele faz bem pra saúde, né? Melhor do que com açúcar. Mas nem todo mundo toma, porque é amargo. Então, eu quero que tu me diga, João, uma coisa que tu acha que os adultos precisam entender melhor sobre os adolescentes de hoje. Eu acho que, assim, não pra mim, assim, mas dependendo da situação, sim, mas eu diria pra maioria dos adolescentes e jovens que acho que os adultos, eles acham que a gente não tem tantas responsabilidades e eles acham que a gente não tem pressão em alguns momentos. Eu acho que isso aí é algo que, sim, eles deveriam acabar começando a ter essa reflexão de que, assim, a gente, apesar da idade bem menor que eles, a gente apresenta vários tipos de responsabilidade que a gente tem que fazer, escolhas diárias, e eu acho que é isso. Tem tanta responsabilidade quanto pra idade, né, Exato. João? Concordo contigo, viu? Concordo mesmo. Lorenzo, e o teu é o café frio, né? Que é aquilo que a gente não toma, né? Café frio é ruim, enfim, deixamos. E eu queria que tu me dissesse um comportamento dos adultos que tu acha ruim e que eles devem deixar pra trás. Agora, deixa eu pensar aqui. Eu acho que, como o João falou das responsabilidades, né? A gente tem, apesar de não parecer, a gente tem bastante responsabilidade, sim. No meu caso, por exemplo, sim. Não tanta, que nem eu conheço bastante gente que tem muito mais, mas assim, eu tenho a semana cheia e, por exemplo, vou falar da minha mãe aqui agora. A minha mãe, quando eu tenho muita coisa numa semana, porque tem vezes que eu tenho mais coisas ou menos coisas na semana, ela fica muito, tipo, não vou dizer nervosa, mas vou dizer... fica muito... apreensiva. Apreensiva sobre se eu tô fazendo certo, sobre se eu tenho que mudar alguma coisa. E até como os estudos, né? Porque ela acha que os estudos, eu também acho, com certeza, que os estudos têm que vir em primeiro lugar do que as segundas responsabilidades, né? E aí ela fica nessa ansiedade pra saber se tu vai dar conta. É isso, e tu acha que esse é um comportamento que ela deveria abandonar, porque afinal de contas tu tá dando conta, né, Lorenzo? É verdade. Olha aí, Karine, tá? Fica a dica. Queridos, eu quero agradecer demais. Agora são 13h59, a gente já vai finalizando o nosso cafezinho. Quero dizer assim, ó, que fiquei muito feliz de conhecê-los, tá? Que orgulho de tê-los aqui na nossa comunidade, na escola. Parabéns pra vocês, tá? Adorei. Sigam assim, porque eu acho que assim, vocês têm tudo pra serem muito felizes e terem muito sucesso na vida de vocês. Obrigada pela presença, prof, tá? Foi um grandíssimo prazer recebê-los aqui. Hoje nós falamos sobre educação, mas principalmente falamos sobre formação, porque educar é muito mais do que preparar alguém para passar de ano, entrar na universidade ou conquistar uma profissão.
É ajudar uma pessoa a descobrir quem é, reconhecer seus valores, aprender a conviver, assumir responsabilidades e encontrar coragem para participar do mundo que está construindo. A história do Colégio Teresa Verzeri mostra justamente essa capacidade de atravessar gerações sem abandonar aquilo que considera essencial. Desde 1932, o colégio faz parte da história de Santo Ângelo e a proposta educativa inspirada em Teresa Verzeri continua colocando a formação integral, o cuidado com a pessoa e o desenvolvimento da mente e do coração no centro dessa missão. Mais que uma história, só permanece viva quando encontra novas pessoas dispostas a continuar escrevendo ela. E talvez esse seja o sentido mais bonito do que a gente ouviu hoje aqui da Prof. Rubiane, do João e do Lorenzo. Uma geração que educa e outra que está sendo educada. E no meio delas, uma juventude que começa a descobrir que também pode ser protagonista. Mais uma vez, meu muito obrigado à Prof. Rubi, ao João, ao Lorenzo pela conversa de hoje. Meu agradecimento também aos parceiros que tornam o cafezinho possível aqui todos os dias. Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e hoje, de forma muito especial, ao nosso novo parceiro, Colégio Teresa Verzeri, uma instituição que faz parte da história de Santo Ângelo e que chega ao cafezinho com uma mensagem que combina muito com o que a gente acredita aqui. Educação na prática e experiências que transformam, porque talvez seja justamente essa tarefa da educação, respeitar aquilo que merece permanecer e transformar o que precisa mudar e acolher aqueles que estão chegando para construir o nosso futuro. Excelente quarta-feira a todos e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau!